Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais um estudo para mercado, mais uma análise matinal do nosso canal do YouTube, aqui do Metanoia Trading. Ontem o dia foi bem volátil, como tem sido nos últimos dias, né? Iniciando de forma positiva com a aprovação da PEC emergencial em segundo turno no Senado. Contudo, na parte da tarde, com a fala do presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, admitindo a possibilidade de aumento dos preços, ou seja, de aumento da inflação, e nenhuma medida para conter o avanço do aumento das taxas de juros de 10 anos por lá, o que encarece a dívida das empresas, das pessoas nos Estados Unidos e gera uma possibilidade, aumenta a possibilidade de um aumento futuro das taxas de juros por lá. Bem, dito isso, vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Vamos nessa. Iniciando pelo mini índice, como eu sempre faço, o tempo gráfico diário, recapitulando um pouco o que eu comentei na última quarta-feira. Foi importante esse fechamento de gap entre dois topos majoritários, esse um topo majoritário e esse o outro topo majoritário, e também a briga atual do mini índice aqui na retração de 50% de Fibonacci, assumindo essa última pernada de alta, claro, também no tempo gráfico diário. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, porque o que me chama a atenção nessas três últimas barras são as sombras que foram deixadas no mini índice, né? Aqui, duas sombras inferiores bem relevantes, e aqui também uma sombra, só que agora uma sombra superior importante. Essas sombras elas acabam dificultando um pouco a leitura da probabilidade da trajetória do mini índice, por exemplo, no dia de hoje. Vou passar para o tempo gráfico de 1 hora agora. Eu comentava também na quarta-feira essa importante resistência que foi rompida no dia de ontem. Então, uma leitura que eu faço também houve um rompimento, a possibilidade de um pullback na média de 20 períodos de 1 hora e uma possível retomada. A última barra de 1 hora foi uma barra positiva, praticamente sem sombra superior, o que demonstra força no movimento. Então, obviamente, no dia de hoje, caso o dia seja de alta, vai ser muito importante, para demonstrar continuidade dessa força, o rompimento desse topo na faixa aqui dos 114 mil pontos. Então, ficar bem ligado nesse ponto para o dia de hoje. Vou passar agora para o mini dólar. Eu comentava que, obviamente, eu vejo uma consolidação bem relevante no mini dólar, que é essa consolidação ampla. Chamava a atenção para a sombra deixada na terça-feira, essa sombra superior, numa área aqui de resistência muito relevante, e comentava que se o mini índice subisse, o dólar poderia cair, dado a correlação usual oposta entre esses dois contratos, Então, no dia que comentei isso, realmente caiu, e hoje o dólar fez uma alta bem importante. Mas, passando para o tempo gráfico aqui de 1 hora, é o que eu posso ler em termos gráficos. Primeiro, uma possibilidade de um topo duplo, sendo o segundo topo um pouco mais alto, voltando para aquela consolidação bem ampla que eu mencionei, pullback para voltar a cair. Em termos gráficos, eu vejo uma possibilidade bem razoável para que isso aconteça, ou seja, que o dia para o dólar seja de queda. Vou passar agora aqui para o S&P futuro. A gente comentava aqui, eu comentava nessa última quarta-feira também, a dificuldade de romper essa área de resistência, a área essa que basicamente se deu pela projeção da amplitude
da consolidação anterior, né, esse retângulo inferior, e também comentava que eu vi uma probabilidade mais alta para o S&P de cair, e foi basicamente isso que aconteceu. Eu comentei isso, inclusive, com essa barra de alta aqui na tela, mas mesmo assim comentava que a tendência para mim era de queda. Por quê? Porque a gente teve uma rejeição desse topo, caiu, pullback, tornou a cair, chegou aqui perto, normal testar essa resistência aqui várias vezes, e agora aprofundou a queda. O S&P, eu mencionava que tinha possibilidade de vir até aqui, e com essa queda mais expressiva, vejo assim, nessa linha verde aqui, por volta de 3.680, uma possibilidade da continuidade desse movimento corretivo para o S&P. Passando aqui para o barril de petróleo. Eu comentava que via uma possibilidade de correção até essa faixa aqui, na linha inferior desse canal de alta, o que aparentemente não aconteceu, corrigiu aqui até a média de 20 períodos no tempo gráfico diário, volta a subir. Eu ainda vejo uma grande chance, embora a tendência do barril de petróleo seja claramente de alta, de ele fazer um topinho duplo aqui para buscar ainda essa região, a linha inferior desse canal de alta. Pelo tempo gráfico aqui de 1 hora, vamos dar uma olhada. Fez uma alta bem relevante, no dia de ontem, muito expressiva, e ainda vejo essa possibilidade, mas obviamente que a tendência do barril de petróleo é de alta. E para finalizar, o ouro, eu falei bastante desse suporte na faixa aqui de $1.700, e foi onde ele chegou. Eu esperava, falando mais uma vez, repetindo mais uma vez, que eu disse anteriormente, que quando ele batesse aqui nessa linha de suporte, ele fosse buscar essa LTB para depois buscar essa zona de suporte, mas ele não foi nem na LTB, caiu direto. O ouro nesse momento em franca tendência de baixa. Pessoal, em termos de agenda econômica, hoje é dia de payroll, dia que normalmente traz muita volatilidade, às 10h30, horário de Brasília. Essa volatilidade deve acontecer durante esse período e, às vezes, ela permanece durante o dia inteiro. Então, muito cuidado nessa sexta-feira, nas operações principalmente de intraday. Bem, antes de encerrar aqui o matinal, gostaria de lembrar que nesse final de semana a gente vai divulgar mais uma análise semanal, dessa vez escrita pelo Estevão, no nosso site www.metanoiatrading.com, e a gente gostaria muito que vocês nos prestigiem lá, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, excelente final de semana a todos e até a próxima.